Olá, alunos e alunas, tudo bem? Mais uma aula de ciências começando. Vamos lá, sejam bem-vindos. E dando sequência, então, à nossa aula, a última aula, nós vamos falar ainda sobre o sistema genital masculino, Essa parte 2, então, continuidade, porque nós não falamos tudo desse sistema, Você deve ter reparado, por exemplo, que o pênis, que é um órgão principal, a gente nem tocou no assunto, Então, fica aqui ligado nessa aula que é continuidade da aula passada, tá? Então, aquela retomada, o que a gente já conheceu na aula passada. Nós vimos, então, que os homens, têm um par de testículos, os epidídimos, que ficam ali armazenados os espermatozoides, os ductos deferentes, então aqui é uma imagem vista de frente do sistema genital masculino, os ductos deferentes, as glândulas seminais, onde produz o líquido seminal, a próstata, que é uma glândula que produz lá o líquido prostático, e a uretra, um canalzinho por onde o homem urina e também ejacula, tá? Temos aqui então um quiz para começar esta aula, que diz o seguinte: os gametas masculinos, que são as células reprodutivas, denominados espermatozoides, são armazenados onde? Na opção A, nos epidídimos, na opção B, nos testículos, na opção C, nos canais deferentes ou na opção D, no pênis. E aí? E então, o que você respondeu aí? A estrutura do sistema genital masculino que armazena, como a gente viu na aula passada, são os epidídimos, tá? Então, os espermatozoides são produzidos nos testículos, Mas eles ficam armazenados nos epidídimos, beleza? Por isso que a nossa resposta aqui nesse quiz era a alternativa A. E aí, seguindo, temos um exercício para relembrar o que nós vimos na aula passada. Seguinte, identifique as estruturas do sistema genital masculino. Na letra A diz assim: local onde ocorre a produção dos gametas, a produção dos espermatozoides. Tá bem fácil, inclusive, acabei de falar, se você prestou atenção. Na letra B, local onde ficam armazenados os gametas. Também acabamos de falar do quiz anterior. E na letra C, canal por onde ocorre a eliminação do sêmen ou do esperma. Que canal é esse? Vamos lá resolver aí?
Muito bem, vamos fazer a correção para ver se vocês acertaram aí. Então, o local onde acontece a produção, né, dos gametas, dos espermatozoides, a gente já viu que é nos testículos, mais especificamente lá nos túbulos seminíferos, né, lá no interior dos testículos. O local onde eles ficam armazenados, os epidídimos, são duas bolsinhas que ficam em cima dos testículos. E o canal por onde acontece a eliminação do sêmen, né, também chamado aí de esperma, esse canal é a uretra, que no homem é o canal tanto por onde o homem urina quanto ele ejacula, certo? Mais um quiz, e esse quiz diz o seguinte: produz secreção viscosa que neutraliza a acidez vaginal, garantindo assim a sobrevivência dos espermatozoides. Então essa descrição está falando de qual estrutura? Na opção A, da vesícula ou glândula seminal. Na opção B, dos epidídimos. Da opção C, próstata. Ou seria a opção D, a vesícula biliar? Muito bem, então vamos corrigir aqui. Vesícula seminal ou glândula seminal são aquelas glândulas que produzem o líquido seminal, que nutre e mantém vivos os espermatozoides. Epidídimos é o canal lá, ou espacinho lá, aquela bolsinha onde os espermatozoides ficam armazenados, né? A gente viu agora há pouco. Próstata é ela a glândula que produz essa secreção, que neutraliza a acidez vaginal, tá? Então, aquela acidez que tem na vagina da mulher para proteger o interior ali de infecções, ela mataria os espermatozoides. Para neutralizar, para fazer com que essa acidez fique nula e não mate os espermatozoides, é que o homem, né, tem então a próstata. E esse líquido prostático é fundamental. Certo? E vesícula biliar, claro que não, né? Essa é uma estrutura lá do sistema digestório. Então, era a resposta aqui, a letra C. Quanto à produção de espermatozoides, então, o que a gente já sabe até aqui? Que eles são produzidos lá nos testículos, né? Nos túbulos seminíferos, então, lá no interior, e ficam armazenados nos epidídimos. Ao passar pelos ductos deferentes, quando eles são lançados, né, sobem pelos ductos deferentes, eles passam pelas glândulas seminais, né, vesículas seminais, onde recebe o líquido seminal, passam também pela próstata, onde acontece a liberação do líquido prostático e, finalmente, então, a liberação do sêmen, né, ou do esperma, né, pela uretra do homem, no ato que nós chamamos de ejaculação, tá? Então, esse é o trajeto, né, dos espermatozoides, produzido dos testículos, armazenados nos epidídimos, depois eles sobem aqui, ó, pelos ductos deferentes, passam então pelas vesículas seminais, passam por dentro da próstata e, finalmente, o esperma, o sêmen está pronto e vai ser lançado, eliminado pela uretra, tá? Então, esse é o trajeto dos espermatozoides. E aí, né, o órgão principal do sistema genital masculino é o pênis. O pênis, né, esse órgão com forma cilíndrica, tá? Que tem uma parte mais dilatada na ponta, né? Essa região aqui, mais dilatada, ela é chamada de glande, tá? E essa região é a região mais sensível do pênis, né, do homem. Ela é recoberta por uma pelezinha fina chamada de prepúcio, tá?
O pênis, né, então ele tem esse formato cilíndrico e durante a excitação, né, então quando há algum estímulo, né, que faz com que aconteça essa excitação, o pênis, então, ele se enche de sangue, tá? Então, dentro do pênis existem muitos espaços chamados corpos cavernosos, que estão vazios. Quando há excitação, o fluxo de sangue aumenta e quando esse sangue entra nesses espacinhos vazios, ele faz com que o pênis aumente de tamanho, né? Tornando-se mais rígido e ereto, tá? Então, por isso que acontece esse processo, esse mecanismo aí com os homens. Então, essa região toda formada por corpos cavernosos, à medida que o sangue entra e preenche esse interior, né, desses corpos cavernosos, há então um aumento de tamanho e da rigidez do pênis, tá? E por que isso aqui é importante? Isso é fundamental para que a reprodução humana possa de fato acontecer, tá? Então é por isso que existe esse mecanismo com o homem. Então, quando há essa ereção, né, o ato do pênis ficar mais rígido e ereto, aí sim é possível o ato sexual, a relação sexual, né, entre dois adultos, é claro, e, por fim, né, a ejaculação, quando o homem libera, então, o sêmen, né, o esperma, e isso vai proporcionar a reprodução humana, tá? Só algumas curiosidades aqui. Você sabia que em cada ejaculação são expelidos mais ou menos 3 ml de esperma? Isso parece tão pouco, 3 ml, mas olha só, em cada né, nesses 3 ml, aí, em cada ejaculada, existem aproximadamente entre 200 até 400 milhões de espermatozoides. Então imagina, numa única ejaculada é possível ter até 400 milhões de espermatozoides. Muitos gametas, né? Bem diferente do que acontece com as meninas, que a gente vai chegar lá e vai entender. Questão para você responder aí. Essa questão diz o seguinte: a partir de que fase da vida se inicia a produção de espermatozoides? Então, em que momento da vida, né, do homem começa a produção de espermatozoides? E quando que esse processo termina, ele tem fim? Será que você sabe? Escreve aí o que você sabe e nós já voltamos aqui para fazer essa correção. Muito bem. A questão do início da produção, você deve ter lembrado, né? Vamos ver se você acertou com relação a quando que esse processo se encerra. Então, olha só. A produção de espermatozoides
nos meninos vai acontecer lá na puberdade, ou seja, no início ali da adolescência, né? Na entrada da adolescência, ele vai começar a produzir espermatozoides. Então, o menino, quando ele é criança, né, lá na infância, ele já tem sim seu testículo, né, os testículos amadurecendo, mas ainda não acontece a produção de espermatozoides. Essa produção vai iniciar a partir da puberdade, tá? E quando que vai terminar? Isso é muito relativo. Pode ser que seja um processo contínuo até o fim da vida desse homem. Se esse homem não tiver nenhum problema sério de saúde, não passar por nenhum tratamento, né, ele vai produzir espermatozoide até o fim da sua vida, tá? Então, homens de 80 anos podem sim estar produzindo espermatozoides, por exemplo, tá? Alguns processos, né, que podem interferir, alguns medicamentos, alguns tratamentos que esse homem precise, podem acabar daí sim interrompendo essa produção de espermatozoides. Mas, né, essa produção aqui, ela dura muito tempo, né, até o fim da vida do homem, se ele for, né, um idoso saudável. Mais curiosidades aqui. Muitos espermatozoides, a gente viu, né, de 200 a 400 milhões numa única ejaculação. Por que o homem produz tanto espermatozoide assim? Porque, né, só um precisa chegar lá no óvulo. Mas por que produzir tanto então? Porque muitos deles acontece de muitos deles terem defeitos e não conseguirem chegar até o óvulo. Então, olha só, aqui, né, seria um padrão aí, um espermatozoide normal, com a caudinha, né, o flagelo, que vai conseguir se deslocar bem. Olha só alguns defeituosos, né, alguns que apresentam falhas. Então, eles podem ter caudas mais curtas, a região da cabeça, onde está o material genético do homem, pode estar afetada. Olha só esse aqui com duas regiões, né? Também não vai dar certo lá a fecundação. Esse com duas caudas, tá? Muitos deles também vão morrendo pelo caminho, vão se perdendo. Então, desses milhares, um único, né, é que vai chegar de fato até o óvulo. E aí, quando ele chegar no óvulo, acontece esse processo aqui, denominado fecundação, tá? Então, aqui nós temos o GIF, né? Embora muitos possam chegar lá pertinho do óvulo, só um é que vai conseguir penetrar nesse óvulo, tá? Então, aqui a imagem, né, de microscópio, também ele entrando lá. Então, lembrando que a fecundação é o encontro do óvulo com o espermatozoide, a união dos dois gametas. É isso aqui que caracteriza a nossa reprodução como sexuada, né? E aí é que vai acontecer a união do DNA materno e paterno, certo? Mais uma questão aqui para você responder, e essa diz o seguinte: sobre o sistema genital masculino, responda. Na letra A, como se dá o nome ao conjunto formado por líquidos seminais e espermatozoide? Esse conjunto aí, que nome é dado? Na letra B, qual o nome do processo de expulsão dos espermatozoides do corpo do homem para o meio externo? Então, quando o homem libera espermatozoides, né? Como que é o nome desse processo? E na letra C, o nome do processo em que o pênis se enche de sangue, né, e fica rígido, fica ereto. Como que é o nome desse processo? Vamos lá responder aí?
Muito bem, vamos corrigir então? Então o nome, né, dessa mistura aí de líquidos seminais, líquido produzido pela próstata e os gametas do homem, a gente chama ou de esperma ou de sêmen, tá? Então o homem libera espermatozoide? Sim, mas o nome correto ou é esperma ou é sêmen, né? Que é essa mistura aí. O nome do processo em que o homem expulsa, né, libera para o meio externo, nós chamamos de ejaculação. E o processo em que o pênis fica rígido, fica ereto, por conta, né, de estar preenchido por sangue, esse processo é denominado ereção, beleza? Vamos fazendo o fechamento de mais uma aula, então, só retomando aqui, olha só, os órgãos, né, as estruturas do sistema genital masculino. Então, um par de testículos, onde acontece a produção de espermatozoides, que por sua vez ficam armazenados nessas bolsinhas aqui, denominadas epidídimos, tá? Aqui tudo, né, por fora, esse testículo protegido por uma pele, né, que é denominada escroto. Aqui o ducto deferente, que são dois também, né, que conduzem os espermatozoides. As vesículas ou glândulas seminais, onde acontece a produção desse líquido viscoso, né? Depois, eles passam por dentro da próstata, onde acontece a liberação desse líquido chamado de prostático, e é isso que a gente chama então de sêmen, né? Ou de esperma, essa mistura de espermatozoides, líquido seminal e líquido prostático. E aí sim, está pronto esse material que vai ser ejaculado pela uretra, né? Então a ereção vai fazer com que o pênis fique rígido, ereto, quando ele estiver preenchido de sangue, certo? Então um órgão cilíndrico, né, com essa região denominada glande, certo? Então essas são as estruturas, né, os órgãos do sistema genital masculino. E na próxima aula, então, fica aqui, né, a dica do que nós vamos trabalhar, que é falar um pouquinho da saúde do sistema genital masculino, beleza? Espero você aqui na próxima aula, agradeço novamente a sua atenção, se cuida e até mais!